amado, em nome de Jesus, somos tão gratos pela Tua presença, somos tão gratos pela Tua palavra, Pai, sobre as nossas vidas. Queremos declarar que nos abrimos para a influência do Teu Espírito e da Tua palavra nessa noite. Você tem grande liberdade no nosso meio, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E toda honra e toda glória seja dada a Ti, no nome de Jesus. Nós Te louvamos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Irmão, você pode sentar. Que louvor maravilhoso, que tempo maravilhoso que temos tido aqui. Eu fico bem animado quando a gente está com a oportunidade de louvar e adorar ao Senhor, e a gente vai ter um momento maravilhoso. Essa tarde eu estava orando por você. E, irmãos, nós sabemos que Deus ele se manifesta no nosso meio segundo a expectativa que a gente tem. Uma vez o irmão Reagan perguntou a alguém, né, que ele estava na fila de oração, qual a expectativa que você tem para receber? Nenhuma. É isso mesmo que você vai receber, nenhuma. Não é? Então a gente precisa elevar a expectativa do nosso coração para receber da parte de Deus o que Ele tem para nós, tá bom? Você está pronto? Amém. Antes de ministrar, irmãos, antes de pregar a palavra, antes de colocar aquilo que Deus já tem colocado em meu coração, queria agradecer ao pastor Palhano e à Lucerna, né? Somos amigos de longas datas. Essa igreja aqui é uma plataforma de lançamento de muitos ministros. Amém? Nós temos algumas pessoas que já saíram daqui, estão em Campina Grande morando, como a exemplo de Larice, que é daqui. Ela é a coordenadora da nossa agência de missões. Também temos a Juliana, que também é da casa, né? Mas também temos o Vitor e quem? Thalita, que está grávida da Zoe, né? Está já chegando a Zoe, né? E eu fico bem animado porque esse casal é bem precioso para nós. Chegaram lá para fazer a escola de missões. Conversando com ele, eu percebi que ele tinha ainda uma margem de tempo para a gente poder ficar com eles lá. E hoje ele é responsável por todas as nossas escolas na América Latina, né? E feito um trabalho excepcional, e quando você tiver mais gente como eles, pode enviar lá para Campina que a gente aceita, tá bom? Quero agradecer à diretoria, né, todo mundo, por fazer esse apoio a eles, né? Eles estão fazendo um trabalho enorme lá, muito bom, e graças a Deus vai nascer mais um campinense, né, lá, e daqui a pouco eles vão estar por aqui para celebrar também, tá bom? Quero agradecer também a todos os pastores que estão aqui, aos irmãos que vieram, né? Muito obrigado por sua vinda, a diretoria, todos os líderes dessa igreja. Temos orado muito por vocês, irmãos, sabendo que Deus tem assistido vocês, e a gente sabe que o trabalho de Deus é bem necessário, né? Se não fosse a igreja salgando essa terra, eu vou te dizer, a coisa já estaria bem pior, né? Mas graças a Deus pela igreja. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. E a gente fica muito alegre com tudo que tem acontecido. Ontem nós tivemos uma reunião com os pastores, com também a liderança, lá na igreja do Jaelso, lá em Parnamirim. Foi uma reunião muito boa com todo mundo, a gente pôde discorrer sobre o avanço do ministério. Como o pastor Palhano falou, nós estamos com 540 e poucas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? São mais de 22 nações já tocadas com o que acontece aqui, e essa base é aqui no Nordeste. Deus tem feito tantas coisas boas e a gente fica celebrando, né? E não há nada em nós que a gente pode dizer, rapaz, se não fôssemos nós, se não fosse Deus, a gente não estaria fazendo todas essas coisas, né? Então, a gente fica muito alegre com tudo que está acontecendo. E só para você ter um panorama, né, do que tem acontecido, né? Nós já temos mais de 1000 ministros, né, ensinando a palavra de Deus nos remas. São mais de 130 escolas. Só o ano passado, nós tivemos matriculados no nosso rema aqui mais de 13 mil alunos. O nosso rema, irmãos, é uma escola presencial. As pessoas têm que sair de casa para vir para uma sala de aula, inclusive aqui tem, as matrículas estão abertas. E essas pessoas todas do Brasil, elas se movem para ir para um lugar. Eu não sei se você entende isso, mas isso é um verdadeiro avivamento que está acontecendo. Uma certa vez eu via um casal, né, aliás, 2 casais que saíam de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, ia para Campina Grande,
e eles faziam escola de ministro, na segunda, terça e quarta. E eles viajavam mais ou menos 270 quilômetros, indo e voltando. Eles vinham na segunda, voltavam na segunda, vinham na terça, voltavam na terça, vinham na quarta, voltavam na quarta. E quando chegou no final do ano, ainda vinha para uma aula de consagração, uma vez por mês. Chegou no final do ano, eu perguntei a Canrubé, que é o nosso coordenador geral das escolas, eu perguntei para ele: Canrubé, quanto tempo, aliás, quantos quilômetros de viagem eles fizeram durante o ano? Ele disse: Guto, deixa eu te falar uma coisa, eu estava fazendo essas contas, e eles fizeram mais de 70 mil quilômetros, viajando um ano para estar fazendo essa escola aqui. E você sabe o que isso representa? Ele disse: eu não tenho ideia. Ele falou: uma volta ao mundo, correndo, se fôssemos correr a linha do Equador, é mais ou menos 40 mil quilômetros. Eles deram quase 2 voltas ao mundo, irmão, para buscar sabedoria. Eu posso te dizer, se isso não é avivamento, eu não sei o que avivamento é. Sabe, quando as pessoas têm interesse em Deus de uma forma que se entregam assim para Ele, é bem possível de que Deus vá se revelar bem presente no meio de uma tribulação. Amém? Mas, bom, queridos, eram essas informações que eu queria trazer para você. Eu vou orar novamente para a gente poder perceber a presença de Deus, tá? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como teus filhos, e reunidos nessa congregação, nesse momento solene, e temos o nosso coração voltado para Ti, a nossa mente está alerta para receber tudo aquilo que o Senhor deseja. Reconhecemos a Tua presença no nosso meio, reconheço também a graça que opera, Senhor, sobre a vida dos irmãos e a unção que vem sobre a vida deles. Agora mesmo, Pai, todo desconforto, toda dor, toda inquietação, ela cai por terra por causa da Sua presença. Seu Espírito se move nesse lugar, Sua presença está em manifestação, a Sua unção está tangível, Senhor. E nós percebemos no nosso corpo aquela manifestação que o Senhor quer trazer para nós como um bem-estar, e nós nos abrimos para receber isso. A Tua palavra, ela reina absolutamente nesse lugar, e a nossa reverência está diante de Ti, Senhor, nosso coração também. Então, nessa noite, Pai, que o Senhor tenha grande liberdade, porque a Tua palavra diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí há grande liberdade. Nós estamos nos sentindo exatamente assim, com grande liberdade, toda pressão, toda opressão caindo por terra, no nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês não me conhecem de perto, né? Algumas pessoas aqui conhecem, mas eu me converti em 1989. Eu não tinha muito conhecimento da palavra. Minha família era num lado católica, no outro lado espírita, e eles, eu posso te dizer que eles tinham zelo por Deus em ambos os lados, em ambas correntes de pensamentos que são divergentes, e me lembro que nessa condição eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não tinha compreensão da vida, não tinha compreensão de Deus, eu não tinha discernimento, eu não sabia como era a vida espiritual, não sabia discernir o que era a mão direita do que era a mão esquerda, espiritualmente falando. E eu me encontrava com zelo por Deus, mas não com entendimento. Lá no capítulo de Romanos, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: Paulo escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, versículo 1: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele estava orando pelos judeus, os seus compatriotas. No versículo 2 ele diz: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A gente vê essas palavras do apóstolo Paulo, de pessoas tão religiosas que buscavam a Deus, eles até se achavam os enviados, os escolhidos por Deus, mas Paulo dá um testemunho da sua própria nação, dos seus próprios patrícios, né, dos seus próprios irmãos. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E por isso, por não ter entendimento de Deus, por não ter entendimento da palavra, eles tampouco tinham salvação. Nós encontramos várias passagens na Bíblia que homens tinham zelo por Deus
e que buscavam fazer a vontade de Deus, mas sem entendimento do que se está fazendo, você pode procurar Deus em alguns lugares e não encontrar. E o desejo do nosso coração e o motivo de nós estarmos aqui é para apresentar ao mundo o nosso Deus, quem Ele verdadeiramente é. Jesus, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, só existe uma vida, só existe uma verdade, que se chama Jesus. Agora, quando a gente encontra pessoas por aí, irmãos, e eu já saí disso, as pessoas elas costumam falar dessa maneira: rapaz, não importa aquilo que você acredita, não importa aquilo que você pensa, o importante é você ser sincero naquilo que você acredita, naquilo que você pensa. Sabe, irmãos, mas é possível a gente pensar que pessoas são sinceras, mas sinceramente erradas, né? E a gente precisa ser coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. E para nós tomarmos posição, é bom analisar as Escrituras. Jesus mesmo falou certa vez: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras, elas nos mostram o caminho correto, ela nos dá uma direção. A Bíblia diz lá em Oséias 4,6 que o homem perece ou é destruído porque lhe falta conhecimento. Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 3, ele diz que a ignorância do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que o seu coração se ira. Então é possível ficar irado com Deus, pensando ser Deus o responsável por todas as coisas boas e também pelas coisas ruins. E a gente fica nessa guerra, nessa disputa, né? Nesse jogo. E é bem importante, irmãos, a gente atentar para a palavra, para que a gente possa, de alguma forma, crer da maneira correta, falar da maneira correta, pensar da maneira correta e agir da maneira correta. Eu posso te dizer que essa forma de pensar vai construir em você uma crença firme, uma crença forte. E você precisa sempre voltar para as Escrituras, sempre estar analisando as Escrituras, sempre estar pensando nas Escrituras. Isso vai trazer para você um bem-estar. A palavra de Deus diz, falando sobre Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, era um centurião da corte italiana, ele não era cristão, e como judeu, ele não poderia entrar na casa de um centurião romano, porque era um gentil. Deus apareceu para aquele homem através de um anjo. E esse anjo não poderia pregar o evangelho para Cornélio, porque ao anjo não foi dado o direito de pregar a palavra, mas ele poderia ensinar o caminho, onde a palavra poderia ser recorrida, onde as pessoas poderiam pegar. Aquele homem, a Bíblia diz que era temente a Deus, e de contínuo fazia esmolas, ele orava a Deus, mas ele ainda não tinha compreensão de como receber a salvação. E sabe, queridos, que hoje em dia tem muita gente que vem às igrejas. Está tudo bem de vir à igreja, mas você precisa fazer mais do que vir. Você precisa entender a salvação. Como se processa isso? Como você pode chegar a receber a salvação e receber esse pacote completo? Não somente, irmãos, o direito de ir para o céu. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o direito de ir para o céu. Nós vamos para o céu. Graças a Deus por isso. Isso me faz lembrar o meu avô. Ele era primo do bispo diocesano da cidade de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Um dia ele chegou na casa do meu avô, ele estava sentado, eu não era cristão ainda, não era crente, e meu avô fez uma pergunta para ele, disse: Dom Luiz, me diga uma coisa, quando um homem morre, é como um animal, como um boi, que acaba ali sua existência, existe alguma outra coisa? O Dom Luiz falou para ele: ô Manuel, riu, o nome do meu avô era Manuel. Ele riu para ele e disse: ô Manuel, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está preparado para os eleitos de Deus. Parou ali. Eu fiquei com aquela frase, irmãos. Eu não era crente, tá? Não era cristão, mas fiquei com aquela frase. O que é que está preparado para mim? O que é que me espera na vida por vir? Porque a vida é passageira aqui. Um dia desse eu tinha 23 anos. Hoje eu estou com 58. Não parece, porque a carcaça está muito boa, né? Mas eu estou com 58, passou rápido demais esse tempo, irmãos. 58 anos de idade. Daqui para frente, tendo mais 30, 40 anos de idade.
O que eu vou esperar da minha vida? A Bíblia diz que tudo que nós fazemos aqui vai repercutir lá no céu, na vida por vir. A Bíblia diz que nós temos uma promessa de Deus para a vida que agora é e para a que há de ser. Isso não joga um temor na gente, irmão, da gente não andar desgovernado, ou só pensando nessa própria vida, só pensando nesse instante. A gente tem que pensar em algo mais sublime, mais eterno. A gente tem que pensar que existe um mundo espiritual e que a gente um dia vai partir dessa para melhor, né? E a gente precisa estar preparado para isso, a gente precisa entender isso. Essa percepção, ela vem com o entendimento. Quando a gente entende a palavra, quando a gente entende as Escrituras. E eu vou te dizer que eu conheci um lado, né, do poder maligno, né, porque a gente tem duas forças atuando no mundo, eu digo espirituais, tá? Temos forças espirituais das trevas e temos forças espirituais da luz, que atua, e nós muitas vezes não sabemos conjugar bem essas coisas. Nós pensamos que tudo procede de Deus, tanto as coisas boas como as coisas ruins, e se a gente mesmo não sabe detectar o nosso inimigo, como irmãos, a gente vai se dar bem aqui nessa terra? Para pensar sobre isso. Se você não reconhece o inimigo espiritual, Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele faz uma distinção aí. O ladrão, ele mata, rouba, destrói. Mas ele não, ele veio para que tivesse vida e vida com abundância. Não reconhecer o nosso inimigo é um grande problema. E eu posso te dizer uma coisa. Uma certa vez, Darren pregando, e eu me lembro bem disso, ele falando que o pai dele, Darren é um americano, o pai dele americano também, serviu na guerra do Vietnã. E quando eles foram para aquela guerra, os Estados Unidos tiveram uma derrota muito forte na guerra do Vietnã. Se você quiser, estuda um pouco a história para você ver. E quando o pai dele falou para ele, o motivo pelo qual ele acreditava que o exército americano mais preparado, com mais tecnologia, perdeu aquela guerra para pessoas que não tinham tanta preparação, é porque ele disse que quando eles passavam naquelas vielas, naqueles campos, as pessoas que estavam lutando contra eles não pareciam ser lutadores, não pareciam ser de um exército. Eles se vestiam como campesinos. E quando eles passavam, eles sacavam as armas e atiravam nele. Muita gente morreu pelo simples fato de não reconhecer o inimigo. Queridos, quando nós não reconhecemos o nosso inimigo, nós ficamos vulneráveis. Nós perdemos a rota. É preciso reconhecer que nós temos um inimigo. Agora, muitas vezes a gente considera tudo natural. Tudo é natural. Isso acontece com todo mundo. Quando nós nos deparamos com a Bíblia, irmãos, para nós que somos crentes, tem certas coisas que não precisam acontecer conosco. Não deve acontecer conosco. Por quê? Por um fator. A Bíblia diz que Deus já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, esse império não pode governar a nossa vida. Ele não pode controlar a nossa vida. Ele não pode nos derrotar se nós usarmos das nossas armas. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não são físicas. Não é arma física. Mas a Bíblia diz que são poderosas em Deus. Aí quais são essas armas que nós temos? Quais são esses poderes que nós experimentamos como cristãos? Porque o autor aos Hebreus diz que nós experimentamos poderes do mundo vindouro. E eu não sei de você, eu tenho experimentado muito poder, irmão. Sabe, eu não posso viver mais a vida que eu era por causa das experiências que eu já tive. Eu conheço o mundo espiritual de um lado e conheço do outro. Quando eu vivia no mundo, irmãos, eu conhecia o poder das trevas. Mas quando eu passei para o Evangelho, eu posso te dizer que o poder de Deus é muito maior do que o poder do diabo. O poder da cura, irmãos, é muito maior do que o poder da doença. O poder da unção é muito maior do que o poder da doença. Sabe, a gente pode usufruir desses poderes de Deus quando nós conectamos o nosso coração para com Ele.
Agora, com isso eu não estou querendo dizer, irmãos, não é a minha pregação, tá? Que nós não vamos passar por problemas, por dificuldades, por pressões, por circunstâncias, longe disso. Todo mundo passa, todo mundo está nessa terra, mas é como nós reagimos a essas coisas que nós vamos passar de uma forma ou de outra. Não precisamos passar como quem é derrotado. Não, irmãos, porque nós temos um maior que habita dentro de nós. Diga, o maior habita em mim. E Ele está pronto para te socorrer, Ele está pronto para te consolar, Ele está pronto para te ajudar. Mas qual é a forma de Deus fazer? É através da nossa fé. Sabe, queridos, quanto mais você ouvir essa palavra, mais fé é colocada no seu coração. E existe uma coisa que é estabelecida quando você escuta a mesma coisa. Se chama convicção. Você fica tão convicto de que aquilo é verdade, que não tem quem te tire do lugar. Parece que você fica como aquelas pessoas que são cabeça dura. Você já viu algum cabeça dura? Cabeça dura. Rapaz, pode chover canivete, eu vou viver para Deus, eu vou viver esse milagre. Aceito o que a palavra de Deus diz e acabou-se. Agora, quando muitas vezes nós temos uma autoconfiança, irmãos, a gente por vezes vai abandonando aquela confiança que é só Deus que pode promover. Deus não está falando para nós termos confiança em nós mesmos. Não é uma autoconfiança. É claro que você precisa saber as coisas, mas não é para trazer você essa segurança do braço da tua carne que resolveu os problemas. Não, é para entender que se não fora o Senhor, você não teria adquirido tanta sabedoria, tanta confiança para vencer na vida, para se esforçar e caminhar conforme a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar isso, irmãos, e quando a gente abra comigo, por favor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele passou por algumas circunstâncias e problemas, e eram circunstâncias que ele não queria que os irmãos ficassem ignorantes da tribulação que ele passou, porque era uma tribulação mesmo, uma circunstância feroz. No versículo 8 do capítulo 1 de 2 Coríntios, ele diz, porque não ignoro, irmão, porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Que tribulação que o apóstolo Paulo passou, que circunstância ele passou. Agora, você vai estudar a vida do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Ele escreve essa carta aos Coríntios, irmãos, depois que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fez grandes milagres, grandes prodígios. E ele chega num estágio que ele diz, rapaz, eu não quero que vocês ignorem, porque eu passei numa pressão, numa dificuldade, num problema, que eu me desesperei até da própria vida. Como pode, irmãos, um homem que é usado tão poderosamente, num ponto, numa estação da vida, agora ele se depara com uma circunstância que faz com que ele fique desesperado? Muitas vezes, irmãos, é porque acontece exatamente o que ele diz. Versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa passagem é tão forte, que eu quero descrever ela em outras versões. Só essa frase. Deixamos de confiar em nós mesmos. O apóstolo Paulo, no versículo 1, capítulo 1, versículo 9, na NVT, diz assim, de fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. A NVI diz, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. A Bíblia, na versão da linguagem de hoje, diz, nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus,
que ressuscita os mortos. Sabe, queridos, isso mostra para mim que ainda que você seja aquele objeto que Deus usa, aquela ferramenta que Deus usa para fazer tantos milagres, e que você veja Deus atuar na sua vida, pode ser que alguma coisa aconteça que mostre que você ainda não está seguro o suficiente, sabe, nas convicções que você tem. A tribulação, meu irmão, muitas vezes ela vem para mostrar o que controla a gente. E eu quero te dizer, não é Deus que promove tribulação, mas no meio da tribulação, Ele termina revelando o que está controlando a gente. E eu fico bem em casa para falar sobre isso, porque Deus Ele não nos deixa desamparados. Deus não nos deixa desprotegidos. Deus está nos protegendo todo o tempo. Ele colocou essa igreja aqui, não para que a gente tivesse um número de pessoas, se orgulhasse disso, não. É porque você precisa de um ajuntamento santo que te encoraje, que te promova, que faça para você pensar na vida e pensar em crescer espiritualmente. Porque é assim que Deus quer, é assim que Deus faz, é assim que Deus se manifesta. Eu estava lá em Campina Grande, irmãos, e nós temos um centro de cura lá em Campina Grande. E eu acho interessante que algumas coisas, enquanto eu estou ministrando, acontecem na vida de algumas pessoas, e principalmente aquelas que dão atenção à palavra, não a mim, porque não há nada em mim, como o apóstolo Bud falava, eu não tenho poder para curar uma pulga com dor de cabeça. Mas quando a gente está investido de uma autoridade, irmãos, existe uma unção que vem, que despedaça o jugo, seja ele qual for. O povo de Deus, ele não pode viver acorrentado, aprisionado, sofrendo, angustiado, deprimido. Qualquer sorte de coisa ruim, o povo de Deus não precisa viver assim. Agora, tem pessoas que chegam na igreja que não são nem cristãs, e muitas vezes nem entram na igreja assim, com expectativa, mas quando elas sentem o ambiente, desde o louvor, desde a recepção, elas já sentem algo especial acontecendo. E quando elas vêm e elas ouvem a palavra, elas dizem, por que não eu? Por que não comigo? E elas tomam uma posição de acreditar. E mesmo situações que elas estão vivendo há anos, é resolvida num passe. E isso não está no controle da gente. Quando o apóstolo Paulo pregava, lá no capítulo 14 de Atos, a Bíblia diz que tinha uma pessoa paralítica lá. Ele estava ouvindo o apóstolo Paulo. Paulo, por sua vez, viu que ele tinha fé, tinha adquirido fé, viu que ele tinha fé, e disse, apruma-te sobre os teus pés, levanta-te e anda. Sabe, queridos, existem comandos da parte de Deus nessa noite para você, para aprumar sua vida, para ajeitar o que está torto, para corrigir coisas em Deus, irmãos, que vai trazer benefício para você e para a sua família. E não há nada comigo, é com Deus. Enquanto eu ministrava lá em Campina Grande, sobre aquele evento de cura que nós temos, eu começava a falar algumas coisas, e eu achei interessante quando uma senhora saiu correndo, e ela veio e recebeu, assim, ela veio dizer, eu recebi. Eu pensei que se tratava de uma coisa normal, uma irmã da igreja, era um evento para a nossa igreja, eu disse, seja curada em nome de Jesus. E ela saiu correndo, curada, e depois ela veio e deu testemunho. Ela tinha entrado na igreja pela primeira vez. E ela deu o testemunho, ela escreveu para nós, e disse o seguinte, eu vivia refém do medo e da fraqueza. Por muito tempo, dependi de bengala para me locomover, pois a falta de firmeza nas pernas era constante e paralisante. Minha saúde já havia passado grandes desafios. Na perna esquerda, tive a veia safena retirada para uma cirurgia de ponte safena, o que me deixou com uma cicatriz visível na perna direita. Sofri várias crises de erisipela, e desde então, nunca mais voltou ao normal. Embora as crises de erisipela tenham cessado, as consequências permaneciam,
vergonha profunda das minhas pernas, desequilíbrio constante, dores intensas ao subir escadas e até mesmo ao caminhar. Eu estava presa a essa situação. O ponto de virada aconteceu quando fui convidada pela minha filha, Elaine, para um culto na Igreja Verbo da Vida. Fiquei imediatamente encantada com as músicas e senti uma presença de Deus que nunca havia experimentado antes, nem mesmo na minha igreja católica. Durante a ministração da palavra, o apóstolo Guto disse algo que agarrei com todas as minhas forças. Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e você não precisa mais carregar isso. Eu decidi naquele instante que essa palavra se tornaria verdade em minha vida. Ele também ministrou, Jesus não te deu uma muleta, Ele te deu um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Você vai usufruir dos seus benefícios, e você vai receber essa alegria. Nesse momento o apóstolo Guto declarou sobre mim, seja curada em nome de Jesus, porque ela veio correndo e ficou aqui. Eu toquei nela e disse, seja curada em nome de Jesus. Não consigo explicar o que aconteceu, imediatamente me senti flutuando, tão leve e feliz, uma força imensa me invadiu, não sei como fiz, mas comecei a dançar e a correr. A alegria que o apóstolo mencionou, realmente fluiu para os meus pés. Hoje é fato, não estou mais usando bengala, a força nas pernas voltou, o equilíbrio foi restaurado, e eu creio que o Senhor completará tudo. O sobrenatural veio sobre mim, sobre a minha perna, que ainda estava inchada naquele tempo, mas voltou ao normal, como quando nasci, perfeito. Querido, eu fiquei pensando, irmãos, assim, se uma pessoa que veio à igreja pela primeira vez, nunca tinha escutado essa palavra, ela veio e recebeu, e nós? E você? Irmãos, a palavra da fé, ela traz consigo um poder, porque não é uma palavra de homem, é uma palavra de Deus. O apóstolo Paulo, Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, irmãos, ele pregou a palavra, e a primeira coisa que ele fez quando entrou na casa de Cornélio, foi falar sobre a bondade de Deus. Sabe o que é que ele disse? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual passou por todos os lugares, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele começou assim o evangelho. A Bíblia diz que enquanto ele pregava, o Espírito caiu sobre eles. Enquanto prega, irmão, algo está caindo sobre você agora mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Pedro foi chamado pelos judeus. Entrasse na casa de um gentil, ele não poderia entrar como um judeu na casa de um gentil. Ele começa a narrar. Enquanto eu falava as palavras, ele diz a mesma coisa. O Espírito Santo caiu sobre ele, como caiu sobre nós no começo. Isso mostra para mim que Deus faz no passado, faz no presente e faz no futuro. Ele fez com Pedro, mas faz agora com a gente também, irmão. Deus não faz distinção de épocas. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Talvez alguém já tenha tentado te convencer de que esse Deus era o grande eu era, mas Ele é o grande eu sou. Ele é presente na nossa vida, Ele quer se manifestar para você, Ele quer te deixar forte, ousado, para cumprir os seus dias aqui sobre essa terra. Aleluia! Ele quer te fazer prosperar, irmão. Ele quer tirar essa trava, essa corrente que te deixa pensar pequeno. Ele quer te levantar nessa noite. Ele quer te socorrer. Você pode pensar assim, pastor, mas eu não tenho mais tempo. Quem foi que disse, irmão? Quem foi que disse que não existe mais tempo? Sabe, se Caleb pensasse da mesma forma, ele não teria lutado, irmãos. Mas Deus, Ele é capaz de conservar a sua vida física intacta, para você cumprir os planos que Ele tem.
Ei, você precisa mudar o pensamento, você precisa tirar esse pensamento velho e colocar um novo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não está lutando contra Deus, você luta contra o diabo. Sabe, é Ele que não quer que você prospere, é Ele que não quer que você avance, é Ele que não quer você curado, porque quando você é refém dEle, as pessoas não veem o brilho do Evangelho sobre a sua vida. Mas uma coisa eu te digo, irmãos, quando a cura, quando o dinheiro, quando o progresso, quando a prosperidade chega para você, você brilha. E as pessoas vão querer saber de você qual a razão da sua fé. E você vai dizer, não é nada comigo, é com o Senhor Jesus. Irmão, Deus está para fazer milagres na sua vida. Esse é o ano da sua vida. Algo grandioso vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. Aleluia. Mas essa expectativa tem que acender você por dentro. Sabe, tem que deixar você aceso, dando respostas para Deus. Sabe, que a gente vê muitas vezes é um povo apático, pensando, rapaz, será que é para mim? Será que essa bondade toda mesmo é para mim? Será que esse pastor não sabe de onde eu vim, de onde eu nasci? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, esse pensamento vai anular o que Deus tem para você. Você tem que se achar o escolhido de Deus mesmo. Amém? Pensar grande a respeito do que Deus pode fazer. Esse pensamento vai construir para você, vai trazer você um benefício de ver manifestações consistentes de Deus sobre a sua vida. E eu fico feliz com isso, irmãos, porque mesmo o apóstolo Paulo vivenciando todas essas coisas, ele tinha que aprender a não se estribar na sua própria sabedoria. Isso é o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 3, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio conhecimento. Tem coisa que a gente não sabe resolver, não é? Tem coisa que naturalmente não tem solução, mas Deus tem. Mas Deus vai. Meu Deus é capaz. Meu Deus é fiel. Meu Deus é responsável por essas bênçãos. Eu lembro, irmãos, o pastor Bud, ele passava por algumas dificuldades, alguns dos irmãos já viram eu falar sobre isso, mas ele não passava como quem estava triste, angustiado. Ele estava no hospital e nem tinha cara de doente. Quando ele chegava, a enfermeira chegava lá para dizer, para tirar sangue dele, ele estava sentado lá e a enfermeira olhava e dizia, quem é Harold? Que era o nome dele. Aí ele olhava para o tamanho da injeção, aí dizia comigo, é ele. Eu não. Ele tirava onda com a doença, irmão, sabe? Ele não podia comer, os médicos diziam para ele não comer, ele era gordinho, gostava de comer. Ele farejava. Uma senhora chegou para mim e disse assim, Guto, eu vou levar uma pamonha não, era, não aquela, tapioca recheada para você. Não, irmã, traga não, que o pastor Bando não pode comer. Não, eu vou mandar embalado no Tupperware, depois você come. A irmã levou, estava com um irmão, outro irmão lá, o pastor dormindo com a boca aberta. Eu disse, Nelson, pega lá, leva lá para dentro, bem devagarzinho, para o pastor não acordar. O pastor com a boca aberta, dormindo. Quando o Nelson passou, ele abriu o olho, aí fez, o que é isso? Aí ele disse, não, é um negócio de Guto. Ele não perguntei de quem é, eu perguntei o que é isso. Aí ele disse, pastor, é uma coisa de Guto, traga aqui. Aí ele trouxe, aí abre, aí ele abriu, aí, eita, ele não merece isso tudo não, tira metade para mim. Tirou metade e comeu metade. Sabe, de bem com a vida, irmão. Sabe, não deixou a circunstância invadir a vida dele para trazer tristeza. Você é do mesmo jeito, há uma força sobre a sua vida, há um poder sobre você, para te habilitar, para te capacitar, para dar respostas para Deus. Não ficarmos desanimados, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, é nela que nós nos estabelecemos, é a alegria na palavra. Aleluia, essa segurança, irmãos, de que Deus vai te guardar, de que Deus vai te proteger. Se você sabe que está fazendo a vontade de Deus, irmãos, algo vai chegar para você. A Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido.
Aleluia, há um poder sobrenatural sobre a sua vida. Confessa isso, declara sobre a sua casa. Quando chegar na sua casa, quando sair, não aceita as mazelas do diabo sobre você, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu marido. Não, irmão, na sua casa é para viver a alegria. A Bíblia diz que na tenda do justo há uma voz de júbilo e de salvação. Ei, é uma voz de júbilo, não é uma voz de tristeza. Não é um canto de lamento, é um canto de alegria, porque o Senhor é capaz, o Senhor é fiel, e Ele vai nos conduzir. Aleluia. Eu lembro, irmãos, eu saindo de Angola, me lembro muito disso. Nós estávamos cansados, trabalhávamos muito lá, saindo de Angola, eu, Getúlio e Garcia. Saindo de lá, eu entrei no avião, tem hora que eu nem vejo o avião decolar. Eu chego, já durmo. Estava cansado, irmão. A gente saiu de Angola, de Luanda, quando entrou mais ou menos uma hora e pouco, no mar, cortando o Atlântico, só vi um barulho e o piloto dizendo: temos que voltar para a base. Aperta o cinto e vamos voltar para a base. Aí, todo mundo ficou meio apreensivo, porque foi um barulho, e o avião se mexeu e voltou para a base. Quando voltou para a base, desceu todo mundo. Quando a gente desce, a gente vê a turbina em chamas, né? Eu disse: rapaz, que coisa. Turbina pegando fogo, com fumaça. A gente entra no aeroporto, passa mais ou menos umas 3, 4 horas lá. A aeromoça diz: voltando para o avião. O mesmo avião. Mesmo avião, não mudou não. Mudaram alguma coisa lá. E a gente vai, vamos embora. Fomos. Irmãos, eu estava cansado, eu vou te dizer. Eu entrei no avião, não vi nem ele decolando. Quando chegou no Rio de Janeiro, só vi o piloto dizer: tripulação, 10 mil pés. Quando ele fala 10 mil pés, é porque todo mundo tem que ficar ligado, tem que colocar o cinto já para aterrissar. Existem 2 fases bem cruciais na aviação. Uma é na decolagem e outra é no pouso. Quando ele chega numa altura de 10 mil pés, ele dá uma sinalização, muitas vezes, para a tripulação, para eles poderem coordenar as coisas lá dentro. Bom, 10 mil pés. Quando foi aterrando no Rio de Janeiro, que aterrou, eu só entendi que a gente estava debaixo de um perigo, quando ele disse assim: graças a Deus. Oh, aleluia. Irmão, deixa eu te dizer, existe uma calmaria, existe um conforto, existe uma segurança, que chega para o cristão, que faz ele dormir em meio à face da morte. Pedro, irmãos, experimentou disso, quando passaram o fio da espada a Tiago, e no outro dia era para matar Pedro também, porque isso agradara Herodes. E sabe o que é que Pedro fazia? Ele dormia. Rapaz, não existe calmante melhor do que a presença de Deus, e a gente ter consciência dessa presença é melhor do que dizer azepam, irmão. Sabe, não existe remédio melhor. Essa consciência da presença de Deus, mesmo em face à morte. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Sabe, irmão, Pedro dormia, o anjo apareceu e bateu em Pedro para acordar Pedro. Pedro correu atrás do anjo, não sabia que aquilo era verdade ou não. As portas foram se abrindo automaticamente, irmão. Deixa eu te dizer, coisas estão se abrindo para você automaticamente. Há uma graça sobre você. Você é o escolhido de Deus. Há um poder sobre a sua vida. Experimenta isso. Aleluia, agarra isso. Eu vou te dizer, tem pessoas que vão ficar com raiva de você. Sabe, vão achar que você é um presunçoso. Mas, irmão, quando eles verem a vitória na sua vida, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. As pessoas ficaram também com raiva de Caleb e Josué, porque eles gritaram: rapaz, a gente pode. A gente vai. As pessoas ficaram com raiva. Poderiam matá-lo, mas Deus protegeu. 40 anos se passaram. Caleb ainda estava do mesmo jeito. 85 anos de idade. Aquele homem reivindica a terra dele. Diz: eu sou tão forte como eu era há 40 anos. 85 anos de idade. Isso mostra para mim que Deus é um Deus, irmãos, que não se importa com idade. Amém. Quando Deus fez a promessa a Abraão, tinha 75 anos de idade. Veio cumprir quando ele tinha 100.
E quer que eu te diga uma coisa, irmão? 100 anos de idade, aquele velhinho ficou bom. Sara já estava com o ventre amortecido. Teve a promessa, Isaac nasceu. Mas eu quero te dizer que aquele homem ficou com tanto vigor, que mesmo depois que Sara morreu, ele ainda teve 3 filhos. Olha só o vigor daquele homem, aquela energia, sabe, irmão, Deus revigorou a vida dele. O que está faltando em nós é acreditar nas Escrituras, irmãos. Se Deus fez no passado, Ele faz no presente. Ele vai fazer agora e vai fazer sempre. Porque Ele é fiel, Ele é capaz. Diga, meu Deus, é capaz. Aleluia. Agora, o que a gente passa serve de experiência para as pessoas que estão passando pela mesma coisa. Se a gente passa, a gente sabe ensinar a elas. Não foi Deus que criou essa situação na sua vida, mas, irmãos, você vai encontrar pessoas que estão passando a mesma coisa que você passou. O apóstolo Paulo, irmãos, ele usa a palavra paracaléu e paracleses 10 vezes, do versículo 3 ao versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 ao 7. 10 vezes essa palavra, que tem a mesma raiz de paracleto. A mesma raiz. Isso quer dizer que mesmo no meio da tribulação, Deus está te protegendo. Deus está contigo. Deus está te guardando. 10 vezes. Agora ele diz, essa consolação com que eu sou consolado, eu vou consolar outros. Queridos, eu vou te dizer, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai socorrer a sua vida, Deus vai mudar. Eu vejo um tempo de primavera, irmão, chegando para a sua vida, onde a beleza das cores brotam, a beleza da vida brilha de uma maneira avassaladora, que o homem vai ver. Há uma graça sobre você, diga, há uma graça sobre mim, diga, um poder sobre mim. Aleluia. Você está pronto para celebrar isso? Eu não vim aqui à toa, irmão. Eu vim aqui para proclamar libertação. Eu vim aqui para declarar sobre a sua vida. A Bíblia fala de Jesus, depois que ele foi tentado, ele pega o livro lá em Lucas, no capítulo 4, ele pega o livro, a gente não vai abrir por causa do tempo, mas ele pega o livro de Isaías, ele encontra o lugar onde a Bíblia diz que ele foi ungido para anunciar as boas novas, para proclamar a libertação ao cativo. Aí quando ele lê aquilo, ele senta, e todo mundo fica calado, todo mundo esperando o que é que Jesus vai dizer, e ele calou-se, ele ficou calado, não disse nada. Depois, ele fala assim, palhando, hoje, não vai ser amanhã, não é na semana que vem, ele disse, hoje, se cumpriu o que acabais de ouvir. Ei, irmãos, diga hoje. Se cumpriu o que eu acabei de ouvir. Ei, tua libertação não vai chegar amanhã. É hoje. Diga, é hoje. 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 É hoje. É agora. É hoje. É agora. Manifestação de Deus. Aleluia. É hoje. A gente tem que aprender, irmãos, a celebrar hoje. O crente não espera ver para crer, o crente crê para ver. É hoje. Aleluia. Diga, hoje eu fui liberto. Diga, hoje eu fui curado. Hoje recebi prosperidade. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se fosse no Ceará, todo mundo já estava. Oh, aleluia. É hoje, irmão. Não se trata de amanhã. A salvação é agora. É hoje. Amém. Agora, a gente recebeu um pastor amado, nosso, o pastor Luan Barreto. Ele é um homem maravilhoso. Ele é um pinga-fogo. Ele estava falando para nós, dando um testemunho, que ele foi numa igreja, uma igreja tradicional, que ama o verbo da vida, um pastor muito amado, muito querido, chamou ele para pregar. Ele disse, rapaz, eu amo o verbo da vida, eu gosto demais de vocês, mas existe uma coisa que me incomoda. Ele disse, o que é, pastor? É porque de vez em quando eu vejo vocês correrem, pular, dançar.
Isso para mim arranha um pouco. Por que vocês fazem isso? Aí Luan ficou pensando, sem saber como responder a ele. Aí depois uma luz chegou para Luan. Chegou para Luan. Aí ele, sabe o que é, pastor? É o seguinte, é porque quando essa alegria vem para a gente, está ouvindo a palavra, e não cabe no peito, estoura nos pés. Oh, aleluia. Sabe, irmão, quando essa alegria não cabe no peito, vai estourar em algum lugar. Vai estourar na sua vida. Algo vai ser estourado nessa noite. Mas eu vou dizer, o poder de Deus está em manifestação na sua vida. E é hoje, é agora. Deus quer fazer manifestações consistentes sobre a sua vida. E você só precisa receber isso. Como aquela senhora que veio aqui receber. Você tem que dizer como ela, irmãos. Está fechado. É meu. E o diabo não vai roubar. Oh, aleluia. Aleluia. Nós temos um grupo de pessoas aqui fervorosas, irmãos. Cheia de Deus. Você tem um nível de fé elevado para ver manifestações de Deus acontecerem na sua vida. Não importa o diagnóstico médico, não importa a circunstância financeira, importa que você tem um grande Deus. Um Deus poderoso, um Deus amoroso, que guarda a sua vida, que protege você em todos os momentos da sua vida. Ele é capaz, diga meu Deus, é capaz. Aleluia. Deixa essas palavras chegarem na sua casa, proclama nos 4 cantos da sua casa, declara sobre os seus filhos, declara sobre o seu marido. Aleluia, porque esse poder de Deus vai se manifestar sobre você. Ele está pronto para fazer proezas, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. Ainda que você esteja desencorajado, irmãos, Deus manda anjos, manda pessoas, manda pregadores para dizer, você não está sozinho. A presença do Senhor é contigo. Há uma graça sobre você, levanta-te e anda. Levanta-te para ver o poder de Deus em manifestação. Há uma graça sobre você. Amém. Deixa eu falar, eu estou quase encerrando, tá bom? Queridos, uma certa vez o apóstolo Paulo passou por uma circunstância grande. Eu queria que você abrisse comigo lá em Atos, no capítulo 18, para a gente começar a encerrar. Atos, capítulo 18. Só para você entender um pouco sobre isso, Paulo estava passando por muita pressão. Aonde ele chegava, ele passava por dificuldades. Ele passava por dificuldades porque pessoas não concordavam com aquilo que ele ministrava e terminava pressionando ele. Um pano de fundo do que aconteceu ali. Em Atos 16, Paulo foi açoitado e preso com Silas. E à meia-noite, ele não estava dando nem assim uma atenção àquilo que tinha acontecido com ele. Ele foi açoitado, irmãos. E a Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus. Enquanto ele cantava, tremeu o lugar naquele lugar. De forma sobrenatural, aquelas correntes caíram. Aqueles que estavam lá, aqueles soldados, eles ficaram desesperados, pensando que Paulo tinha fugido e eles iam se matar. E Paulo, não faça isso. Paulo tinha consciência, irmão, que é um louvor apurado no meio da tribulação, que não olha para a circunstância, que fez aquele poder se manifestar. Em Atos capítulo 17, Paulo, ele foi rejeitado lá em Tessalônica. Lá em Bereia, ele foi expulso. Aí chega em Atos capítulo 18, irmãos. Paulo estava com toda aquela circunstância, ele para um tempo e começa a fazer tendas com 2 companheiros dele. E o que eu acho interessante dessa passagem é que Paulo poderia estar desanimado por todas essas coisas que tinham acontecido com ele, mas Deus nunca deixa um cristão que tem a palavra desanimado. Ele sempre vai promover encontros divinos, como nessa noite, hoje. No versículo 9, Paulo, a Bíblia diz que ele teve durante uma noite uma visão, em que o Senhor Jesus lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Oh, aleluia! O que é que ele diz, irmãos? Não temas. Ei, Paulo, não deixa o medo tomar conta.
Tira o medo da tua cabeça. Fala. Não te cales. Porque eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal. Primeiro, porque eu estou contigo. Mas também, eu tenho um povo nessa cidade. Irmão, deixa eu te dizer, você é o povo dessa cidade. Você é o crente dessa cidade. Ei, irmão, se você está com alguma pressão, o lugar é para correr para cá. Porque o diabo não vai conseguir fazer o mal, porque aqui tem muito crente nessa cidade, aqui, que vai te guardar, que vai te proteger. Chegou o teu dia, irmão, de celebrar a vitória de todo esse ano. Deus é contigo, Deus vai te levar, Deus vai te capacitar, Deus vai te fazer ver, Deus vai te fazer enxergar aquilo que você não enxergava antes, por um motivo, porque a graça de Deus se estabeleceu sobre a sua vida. Forma de pensar diferente, uma disposição de agradar a Deus, sabe, de fazer Deus ser Senhor da sua vida. Eu gosto de brincar com as minhas filhas. Quando elas eram pequenas, eu gostava de gritar na minha casa. Quando eu estava passando por dificuldade e que quer preencher, eu dava uns gritos. Ah! E elas ficavam, que foi? Eu chego e às vezes eu estava no quarto, para despertar, desperta tu que dormes. Né? Houve um grito, irmãos, que Josué e Caleb deu. Para não ouvir incredulidade. Sabe? Desperta tu que dormes. Sabe, é uma reação. A gente precisa dar reação a Deus. A gente precisa dar uma posição, assim, tomar uma decisão. E às vezes eu fazia isso com minha filha, 4 anos de idade, eu chegava, estava tirando a barba, ela chegava bem direito, baixadinha assim, para ver se eu estava distraído. Ela fazia, Aí, opa! Começava a dançar, começava a pular. Ei, irmão, deixa eu te dizer, Deus deu um grito hoje para ti. Deus deu um grito de vitória, um grito de louvor, um grito de fervor, para fazer a palavra valer na sua vida. Ei, irmão, não vai ser derrotado. Há uma maior que habita em você. Amém. E não deixa o diabo te dizer que você não pode. Se ele vier, irmão, dá uma boa gargalhada. Amém. E se estabeleça na palavra. Não é nada em você, você não tem força para nada, mas nele você pode. Há um poder sobre a sua vida. Querido, deixa eu te dizer, se o diabo vier dizer para você que você não pode, você vai fazer o quê? Se ele disser que não tem jeito. Se ele disser que não vai ter condições. É exatamente assim. Exatamente assim. É exatamente assim. Há um povo barulhento nessa cidade. Há um povo barulhento. E essa disposição de agradar a Deus vai te levar em muitos lugares. Bota teu sonho alto. Bota teu sonho alto. Deixa teu sonho alto. Uma vez mesmo como cristão, eu vivi um pouco de incredulidade, né? Um primo meu que estava lá no Chile, que está lá no Chile, ele disse, Guto, Deus me mandou ir para o Chile. Eu disse, rapaz, bicho, tu sabe quanto é as passagens? Ele disse, sei não, mas Deus me mandou. Eu disse, rapaz, mas é cara, Jean. É cara, Jean. Ele disse, mandou quando? Em outubro, é alta estação, Jean. Não vai dar certo não, tu tem 2 meninos e a mulher são 4 passagens, alta estação. Aí eu disse, fala com o pastor Bud. Ele disse, eu já falei. O que foi que ele disse? Ele disse que fosse embora. Eu disse, cara, pastor Bud não acertou nessa não, ó. Não vai dar certo não. E eu, com aquela ideia de desencorajar ele, irmão, de não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Chega em outubro, já vai para o Chile. E eu fiquei olhando. Não existe nenhum impossível para você, irmão. Quando você toma uma decisão que vai ser, vai ser. Vai ser. Já tem um sim, um amém. Alguém já disse que quem anda no mundo inteiro viajando ou é milionário ou é missionário. Escolha a sua área. Eu sou missionário, eu vou para qualquer canto do mundo. Deus vai me habilitar, Deus vai me capacitar. E Deus é contigo. E a gente vai celebrar a sua vitória. É hoje, diga é hoje. Diga de novo, é hoje.
Agora, como crente, irmãos, a gente não espera que a coisa aconteça para a gente dar um sorriso, dar alegre. A gente celebra hoje. Nada mudou, mas a gente celebra hoje. Mas não estou sentindo. Celebra hoje. É hoje. Jesus não esperou os milagres acontecer para ele entender que aquela palavra se cumpriu. Ela se cumpriu hoje. A palavra que acabasse de ouvir se cumpriu na sua vida. Da mesma forma que se cumpriu naquela vida daquela mulher, está se cumprindo na sua vida. Os caminhos estão sendo endireitados agora mesmo. Sabe, as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai ficando claro mais e mais, até ser dia perfeito. É exatamente assim. Jesus, Maria José. Aleluia. Esse é bom. Eu não faço como ele porque não é amanhã, é hoje. Aleluia. Amém. Amém. Você está pronto para receber? Amém. Você está pronto para celebrar? Amém. Vamos ficar de pé, vamos celebrar com o pessoal aqui. Há uma graça sobre você, há um poder. E eu quero te convidar, irmãos, está vindo aí gotas proféticas. E chegou o teu dia de celebrar coisas maravilhosas acontecendo. Há um poder sobre você. Diga, há um poder sobre mim. Aleluia. Esse poder em manifestação vai abrir portas para você. E eu declaro sobre a sua vida um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo de alegria, em nome de Jesus. Vamos celebrar. Aleluia.